Talvez a maior parte das cidades, que são cidades sem arquiteto. Tirando as partes privilegiadas que contam com um grande investimento, seja investimento público ou privado, as cidades são todas sem arquiteto. E são cidades espetaculares do passado, né? Essas cidades que são construções que vão se fazendo uma a uma e que vai construindo a cidade, a sequência de casas que constrói a rua, é uma ideia que coloca o interesse coletivo e a construção do lugar público como a primeira coisa, que comanda a formação da cidade. Esse é um sentido que a gente perdeu. Assim, hoje os nossos edifícios todos querem se monumentalizar. Então o extraordinário só existe em oposição ao ordinário. E o ordinário, quando ele é pensado para se monumentalizar, ele destrói qualquer possibilidade de haver essa diferença. E por outro lado, a Ouro Preto, por exemplo, ensina exatamente essa diferença. O casario existe como uma massa regular que tem uma grande virtude, que é construir um espaço público e preparar, de certo modo, esse lugar do cotidiano que se coloca em oposição aos grandes monumentos que estão lá coroando e orientando a paisagem, construindo, de certo modo, ícones da paisagem e construindo, de certo modo, também lugares que são extraordinários, o lugar da igreja, o lugar da festa, né, que são esses lugares da vida coletiva. A Igreja São Francisco de Assis é realmente a obra-prima do período colonial. Originalidades na igreja, por mais que a ideia de ser original não habitasse a mente dos artistas desse período. Nessa igreja buscou-se surpreender. Ouro Preto, durante o período colonial, não era cidade. Aliás, em Minas, são pouquíssimas cidades. A lenda, na verdade, isso não tem muito registro, assim, documentado, mas as várias bandeiras, né, que vieram para a região das Minas, no final ainda do século XVII, acamparam aqui nessa região e tomaram como referência o Pico de Itacolomi e acharam o ouro. Na verdade, uma dessas bandeiras retornando a São Paulo tinha uma pepita de ouro que estava recoberta com minério. Daí a palavra Ouro Preto. Para se falar em cidade em Minas Gerais no século XVIII, é praticamente inevitável a gente relembrar e recorrer ao modo como essas povoações têm sido compreendidas nos últimos 150 anos. E geralmente a compreensão que se tem dessas cidades é que elas
nasceram espontaneamente, são irregulares devido ao seu se esparramar pela topografia de forma orgânica, sinuosa, coleante aos morros. E isso levou muitos historiadores e estudiosos a compreenderem que essas cidades seriam, portanto, desordenadas e irregulares. Essa capela de São Francisco de Assis, não é, que na verdade é uma capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, da venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, da antiga Vila Rica. Era permitido pelo rei a construção, a criação das chamadas ordens primeiras e segundas, que seriam os mosteiros, né? e os colégios dos jesuítas ou dos franciscanos ou dos beneditinos que existiam na costa. Então, para cá vieram as ordens terceiras. Quem são as ordens terceiras? São aqueles leigos, devotos de um desses grandes santos fundadores de uma dessas grandes ordens. Então, no caso, por exemplo, daqui da capela que estamos, né, os franciscanos, devotos de São Francisco de Assis e Santa Clara. Quem pertence às ordens terceiras em Minas Gerais do século XVIII é a elite branca, né, aqueles que ocupam o topo da administração pública. Então a população se reunia em torno dessas irmandades por uma questão de devoção, né? Mas muito também para ter um lugar na sociedade. Então todo mundo tinha a sua irmandade, os pretos, os escravos, os mulatos, os artesãos. Praticamente não se poderia pensar em alguém que não estivesse inserido numa irmandade naquele tempo. Elas tinham papel assistencial, religioso, empréstimo de dinheiro, aluguéis de casas, assistência de saúde, enfim. Era muito conveniente, era quase necessário, a bem dizer, que houvesse uma devoção filiada a uma irmandade. Cláudio Manuel da Costa é da Irmandade de São Francisco, que é a irmandade que vai contratar o ateliê de Antônio Francisco Lisboa para fazer a talha dessa igreja e Manuel da Costa Ataíde para fazer toda a pintura. É um contexto assim dolorido para esses artífices, porque essa irmandade, que é a Irmandade de São Francisco, é uma irmandade branca, poderosa,
Esses artífices eram artífices pardos, então eles estão trabalhando num templo no qual os pardos eram mal vistos. Construir uma igreja, construir um monumento, marcar o lugar na memória, garantir o seu lugar na história. A escolha dos lugares era em função do poder consolidado no território. Então, por exemplo, São Francisco e Carmo vão querer ficar o mais próximo possível da Câmara e do Palácio dos Governadores, né? Que é a sede do poder. Mesmo os escravos, apesar de serem pobres, como eram muitos, eles se cotizando faziam a sua igreja. Então, quanto mais bonita, quanto mais bem localizada, quanto mais decorada, né, fosse a capela, mais aquela determinada categoria social se representaria através dela. Isso acontece sempre. Aqui, por exemplo, os franciscanos de Ouro Preto compraram um dos piores terrenos disponíveis no centro da antiga Vila Rica. Eles devem ter gastado tanto dinheiro quanto para construir o arrimo de sustentação desse monumento, quanto aquele dinheiro gasto para a construção e decoração de toda a sua capela. Imaginem vocês que estamos em cima de um arrimo, de quase 15 metros de altura. O tanto de terra que foi deslocado para esse lugar, os drenos necessários para que tudo isso se mantivesse em pé até hoje, é algo monumental. Eles se dedicam, são vários esforços de alguns meses ou anos dedicados a conseguirem os terrenos adequados a um caminho que iria para a Capela de Bom Jesus e para a Serra, de modo a que se tivesse nessa situação desses terrenos a melhor vista para a igreja, de modo a que ela ficasse bem vistosa. No caso da capela da Ordem Terceira de São Francisco de Vila Rica, existe um mote, existe um referencial, existe uma chave conceitual que é muito importante, né? Nesse momento, a Ordem Franciscana, ela supervalorizava uma atitude diretamente ligada à vida espiritual, que é a atitude da penitência, né? Essa atitude da penitência, ela é maravilhosa porque ela abre uma possibilidade interessante de se perceber como a ideia de corpo se constituía naquele período. Então, o corpo pode ser considerado como o lugar da manifestação do que restou como sombra do bem e do belo, né? O corpo é reconhecido como o lugar onde se encontram lógicas que reverberam como sistemas de organização do universo. É a grande doutrina que vem desde os gregos até o século XVIII, é de que todas as obras humanas deveriam se assemelhar às virtudes, harmonia, decoro, simetria, perfeição, formosura de um corpo humano todo bem composto nas suas partes e no seu todo. Então eles sempre se referem ao corpo da fachada, ao corpo da arquitetura, ao corpo da cidade, ao corpo do retábulo, querendo com isso garantir que esse corpo artístico tivesse integridade entre suas partes. Esse corpo, ele, durante um período muito rápido e muito pequeno, ele ocupa esse lugar de centralidade. Logo em seguida, vem uma série de crises, né, em vários níveis, a própria crise da igreja, com o surgimento da reforma, e esse corpo entra numa situação de queda, entra numa situação de vertigem.
É exatamente nesse momento em que a ordem franciscana ela muda um pouquinho o foco. Até então, São Francisco era reconhecido muito como uma referência de uma espiritualidade suave, de uma espiritualidade asceta, né? Mas que visava a suavidade. Esse momento é um momento de um corpo em êxtase, de um corpo em queda, de um corpo erotizado e sem controle, que já é um momento que prepara o que vai acontecer então no século XVII, com o advento de uma igreja fortalecida. E nós sabemos muito bem que qualquer instituição política incide sobre o corpo. A ideia do controle do corpo, da corporeidade. O corpo que precisa da penitência, sem a qual ele não alcançará a salvação. Essa pedagogia dos 5 sentidos, né, ela precisa se materializar. E o melhor modo de materialização dessa pedagogia que deve incidir sobre o corpo comum é o templo. O Umberto Eco diz uma coisa que eu gosto muito na arte e beleza na época medieval, é que os templos, eles são livros muitas vezes para iletrados. Então elas falam por imagens. E a Igreja São Francisco, ela é uma obra-prima, sobretudo porque ela é um livro perfeito. Então é um momento em que a Igreja investe pesadamente, né, na conceituação e na construção, na materialização de um templo que passa a ser uma máquina sensorial. Então, o fiel, quando faz o seu primeiro contato físico, perceptivo com o templo, ele já é imediatamente mobilizado e ocupado em toda a sua capacidade sinestésica. Ao analisar, do ponto de vista formal e estilístico, as imagens produzidas por Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde, nós nos depararmos com um aparato simbólico que nos remete à geometria sagrada, que nos remete ao pitagorismo, que nos remete à numerologia sagrada utilizada pelo Velho Testamento. Mesmo não tendo frequentado nenhuma academia filosófica ou nenhuma academia de poetas, nunca tendo frequentado nenhum circuito universitário vigente na Europa daquele momento, Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde tinham uma conexão direta com a tradição dos mais antigos construtores de templo. O Aleijadinho, ele é filho de uma negra, escrava, com um português, branco, mestre do risco, o que significa que ele tinha o status e o posicionamento de um arquiteto hoje na estrutura contemporânea de trabalho numa cidade. O pai dele, Manuel Francisco Lisboa, um dos mais importantes
empreendedores em Vila Rica naquele primeiro quartel, na primeira metade do século XVIII. E é com o pai e com quem andava junto com o pai que ele aprende essa profissão toda. Apesar dele estar isolado, a gente vê que ele tem alguma formação, ele teve, né? E a gente vê isso na complexidade, na riqueza, né, do desenho, na fachada, na composição da fachada, que tem um efeito dinâmico, ou seja, à medida que você vai andando, vai se aproximando da igreja, você tem um movimento, a parte da fachada vem para um plano, para um primeiro plano e as torres desaparecem, né? E isso é assinalado pelo degrau, ou seja, isso foi projetado na perspectiva, a partir daqui eu não vejo mais as torres. É uma intenção, é um controle de projeto muito grande. Na verdade, a composição, olhando de longe, é um retângulo, né? Um retângulo áureo, na proporção áurea, e o centro da composição é o medalhão, onde está o São Francisco, de longe. Quando você traça as diagonais desse retângulo, cai no meio do medalhão, que na verdade nas outras igrejas é um óculo, aqui é um medalhão. Ou seja, ele fez a composição para atrair atenção para aquele ponto. À medida que você vai andando, você tem outro retângulo dentro desse, menor. Quando você traça as diagonais, cai na Nossa Senhora, que está em cima da portada. É o outro centro. Então, quando a gente fala que o barroco é dinâmico por causa disso. Não entrarei, Senhor, no templo. Seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matérias de muito amar. Dai-me, Senhor, a só beleza destes ornatos, e não a alma. Pressente-se a dor de homem, paralela à das 5 chagas. Então, quando a gente chega em frente à igreja, onde já há originalidades arquitetônicas incríveis, como, por exemplo, o óculo cegado, a igreja é encimada por um medalhão, onde deveria haver um óculo. Esse medalhão é da lavra do ateliê de Antônio Francisco Lisboa. São Francisco, no medalhão central superior, se ajoelha para receber do Cristo crucificado e seráfico os estigmas da crucificação. Isso significa que, a partir desse momento, ele vai carregar no seu corpo as marcas da própria crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Feridas nas mãos, nos pés e no peito. Isso é um ato de extrema humildade, isso é um ato de extrema aproximação com essa divindade e um ato de extrema penitência. Ela tem essa curvatura que é chamada de rocaille, né, logo no frontão da igreja, que é muito suave e ao mesmo tempo é pesado. Ela assusta o visitante que chega, se coloca debaixo dela, assim, diante dela. As gárgulas ali em forma de canhões. O quadrilátero da porta, que é por onde o corpo de qualquer cidadão passa, né, do campo mundano para o campo espiritual, né, caracteriza a representação do próprio mundo, da materialidade. O 4, entre outras significações, tem essa incumbência de representar o número do mundo, né? E aí nós temos as 4 estações, os 4 cantos do mundo. O 3, ele representa muito a possibilidade de ascensão, ou de religação, ou de conexão entre a matéria e o divino, a matéria e o sagrado, o material e o espiritual. E quando então nós vemos um triângulo equilátero sendo colocado exatamente sobre a porta, que é quadrada, essa relação entre o 4 e o 3, configurando o número 7, fala da possibilidade de transmutação da matéria.
E o que ocorre num dos momentos mais importantes da vida de São Francisco, que é a transmissão dos estigmas, opera um processo de transmutação. Então, se pensarmos nesse frontispício central avançado, com essa eloquência dos brasões franciscano e o brasão de Portugal, a Nossa Senhora em cima desses dois brasões coroada, acima dela o óculos cegado com o São Francisco recebendo os estigmas. Ali é que está o teatro eloquente a ser recebido pelos fiéis, na parte central da fachada. Tudo o que há de mais, as torres, que vem de um modelo também muito consagrado em Minas Gerais, com as torres laterais, sineiras, e esse frontispício central, irmanados engenhosamente nessa fachada, nos lembram a união de dois modelos fundamentais que, tanto para a ordem franciscana quanto para a arquitetura de Minas Gerais no século XVIII, foram muito importantes. Então, já na portada, nós temos aí um tratado, né, esotérico, permeando a tradição pitagórica, que data de 7.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo. Como que isso veio parar nas mãos e na consciência de um Antônio Francisco Lisboa? E já no nártex, quando a gente entra na igreja, o medalhão do nártex, que contém elementos muito importantes, a ampulheta, as flores, a caneta tinteiro, todas as vaidades estão representadas ali, a vela, são elementos todos que remetem ao efêmero da vida, a essa vida que passa. Então é preciso cuidar da vida eterna, porque o corpo é uma mera passagem, é um mero arcabouço para uma alma que vai encontrar depois o eterno. Ou seja, uma série de elementos que no corpo dessa pintura lembram essa ideia de purgação das vaidades, a vaidade das vaidades. E que recupera um assunto que foi muito trabalhado e muito explorado pela pintura religiosa europeia do século XVII, que é o Vanitas. Vanitas vanitatum memento mori, que na verdade é uma citação do Eclesiastes, do Velho Testamento, quando Deus, num momento irado, se refere ao homem, vaidade das vaidades. Lembre-se que morrerás. Penetrando a nave, temos essa ideia de iluminação. E aí, além dos santos que estão nos retábulos, de pinturas que estão nos chanfros da nave, temos também a pintura excelsa do mestre Ataíde no forro, que é a Assunção da Nossa Senhora dos Anjos, sendo recebida por um coro de anjos músicos. E quando essa Nossa Senhora, que quase dança, é uma dança ali, meio quase erótico, assim, esse movimento, isso com certeza devia ser muito sedutor para os contemporâneos. É como se o fiel, ao entrar nessa nave e olhasse para cima, ele fosse levado a sentir a mesma emoção que o santo teve ao ver aquela imagem. Nos painéis pintados também pelo Manuel da Costa Ataíde, que recobrem as paredes laterais da Capela Mor, além, evidentemente, da narração visual de cenas da vida de Abraão, quando vocês olham para as estruturas que enquadram essas cenas, novamente esses anjinhos aparecem ostentando todos os elementos de penitência. É muito interessante observar uma conjugação entre essas figuras, né, que são figuras eróticas por excelência, porque são carnudas, gordinhas, fofinhas, gostosas, né, sempre associadas a instrumentos de autoflagelação, de autopunição que incide sobre o corpo.
Se a penitência não incidisse diretamente sobre esse sistema perceptivo e sensorial, ela não valia. Então, no caso franciscano, o que na verdade nós temos é uma coleção que faria inveja a qualquer sadomasopunk, porque é de um nível de criatividade absoluta. É uma coleção e uma sofisticação nesse modo de produzir a dor no corpo, né? Que por sua vez está muito próxima do prazer. Se a capela principal, o lugar do retábulo principal, do altar-mor, é o lugar dessa comunhão com Deus, ou seja, é a própria instituição da Eucaristia que está sendo ali encenada na missa, no sacrifício da missa. Ela é apenas uma promessa. A Eucaristia é uma promessa de salvação, que se cumpre através da ressurreição. Geralmente esses anjos portavam cornucópias, que são uma espécie de chifre. Nessa capela principal nós vemos um anjo portando uma cesta de palha com elementos que lembram essa abundância. Os prêmios da bem-aventurança perpétua vindos com a salvação. As histórias de santos, elas eram tão importantes quanto as histórias de fantasmas, sabe? Para as crianças, né? Numa época em que não existia televisão, né? Isso fazia sentido para elas. Elas vão à igreja não para ver algo que elas não conhecem. Elas vão para ver e reconhecer algo que já está no imaginário delas. É lógico, todas as igrejas e capelas têm, metaforicamente, essa ideia de nave a conduzir o fiel à salvação em meio a um oceano de pecados e heresias. É o mundo protestante. Elas nos remetem a uma ideia que é muito importante nesse período, que é a da caravela eucarística. Essa caravela eucarística sempre tinha uma nave com um mastro principal, em que esse mastro é uma cruz, e em cima dessa cruz há o cordeiro, o Agnus Dei. É exatamente o que nós vemos na Igreja do Pilar. Então vejam como uma série de elementos arquitetônicos, pictóricos, entalhados, nos remetem a uma ideia de que aquela nave daquela igreja paroquial é uma nave, é uma grande nave eucarística destinada a conduzir os fiéis à salvação. Bem, os painéis que a gente vê também pintados no forro remetem a uma ideia que é muito importante, que é a ideia de uma prefiguração de Nossa Senhora. São mulheres virtuosas do Velho Testamento que anunciam que no Novo Testamento a Virgem dará a luz ao Salvador. E é muito adequado que nós tenhamos, numa igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, duas representações que é justamente as que estão nesse teto. Ora, a da Eucaristia, como igreja matriz, e também, fazendo remissão a Nossa Senhora do Pilar, mulheres do Velho Testamento que fazem remissão, alusão a Nossa Senhora. Portanto, tudo vai sendo engenhosamente adequado de modo a que nós leiamos um discurso que está sendo desempenhado pela arquitetura e pela pintura. Riscada essa nave por um oficial que é muito pouco conhecido, Antônio da Silva, pouco se fala dele. A nossa história da arte tentando reconstruir gênios originais privilegia muito alguns artistas como Ataíde, o Aleijadinho, o Manuel Francisco Lisboa, que são realmente muito engenhosos, mas acaba que nós desprestigiamos outros arquitetos e mestres que também eram importantes. Então, muitos dos pesquisadores modernistas defendem essa ideia de uma originalidade da arte mineira, do barroco mineiro, sobretudo na igreja de São Francisco de Assis, assim como na espontaneidade da cidade de Ouro Preto, como se fossem os exemplos máximos de espontaneidade, de originalidade, capazes de revelar pronto. Nós agora temos não mais uma povoação e uma arquitetura feita ou influenciada por Portugal, pelas regras portuguesas, e sim, finalmente, uma genuína arte brasileira. Para início de conversa, naquela época, Brasil era Portugal. E aí nós começamos a esbarrar numa série de outros elementos que vão gradualmente relativizando esse lugar inventado
desse gênio com intencionalidade identitária. Antônio Francisco Lisboa era mulato, era filho de um português com uma escrava negra. Enquanto mestiço, Antônio Francisco Lisboa, ele não podia nem se inscrever em determinadas irmandades e nem entrar em determinadas igrejas, pelo simples fato de ser mulato. Então, o máximo que ele conseguiu foi assimilar de forma genial todo o aparato que, naquele momento, caracterizava a formação de um artífice. E aí eu não uso a palavra artista de propósito, porque o artista é um personagem criado já no 19, com critérios românticos que remetem à ideia de originalidade, que são ideias que não existiam nesse momento. A pressuposição de que Antônio Francisco Lisboa tenha realizado o risco arquitetônico dessa igreja foi construída a partir do discurso de especialistas que construíram uma ideia de autoria para a igreja de São Francisco de Assis que não era comum aos artífices do período. Os artífices, eles construíam muito mais pensando no tema, não é? Pensando na iconografia, naquilo que era esperado, na parábola que deveria ser contada, do que, de fato, pensando em assinar essas obras ou em ter uma propriedade intelectual, tal como conhecemos hoje esse conceito, sobre alguma obra. Não há nenhuma obra do período colonial assinada. Isso não fazia parte, essa preocupação, da vida dos artífices desse período. E essa pressuposição, ela foi construída justamente porque a figura de Antônio Francisco Lisboa foi construída de uma forma quase que esmagadora, né, a partir da redescoberta da arquitetura religiosa mineira. A gente tem que ter em mente que, nesse tempo, a arte se fazia através de um regime retórico, um regime de imitação. A ideia de plágio, a ideia de originalidade, a ideia de ineditismo eram completamente inexistentes nesse tempo. E não há que se pensar, então, em encontrar originalidade ou ineditismo nessas construções. Para os artífices, copiar era lícito, era válido. As imagens reproduzidas, as pinturas reproduzidas por Ataíde nos lados do altar-mor, elas são reproduções quase que idênticas às de uma Bíblia antiga. Na genealogia de Mário de Andrade aparecem 3 artistas, né? E com isso, de alguma maneira, ele resolve o problema histórico e cronológico da arte, né? Aleijadinho, então, seria o fundador. Teríamos no século XIX Almeida Júnior, e tudo isso como lastro discursivo para fundamentar a principal teoria, que era de reconhecer e caracterizar o Portinari como o herdeiro direto, como artista brasileiro por excelência, né? Na arquitetura acontece algo muito parecido, né? De início de conversa, é ideologicamente urgente que se reconheça a arte colonial, e principalmente a arte colonial mineira, como o grande campo comprobatório de uma genialidade tipicamente brasileira, né? O que faz com que, muito rapidamente, historiadores elevem o Aleijadinho artífice à categoria de arquiteto. Não há nenhuma prova documental de que, de fato, Antônio Francisco Lisboa tenha feito
o risco arquitetônico da Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto. Muito pelo contrário, a obra ela é arrematada por um artífice que ficou anônimo, como muitos outros que produziram na vila. O dicionário de artífices que existiu nesse período, ele tem vários volumes. Como era tendência recorrente utilizar o patrimônio colonial, né, como ponto de referência, ficou muito fácil figuras como um Lúcio Costa e como um Oscar Niemeyer se utilizar disso, e as leituras e interpretações que eles fizeram das referências arquitetônicas coloniais foram simplesmente geniais, né? Mas é muito interessante ver como, então, esses dois grandes arquitetos, né, para resolver a questão da identidade, vão se debruçar nessa manifestação genial como ponto de partida para a organização das novas matrizes, que precisam ser novas, porque existe um compromisso com o novo que caracteriza o moderno, e que precisam ter um lastro identitário no passado, porque a urgência política do momento estava diretamente ligada à construção de uma identidade nacional, né? Então, é muito interessante poder considerar um elemento completamente original e inusitado da obra do Oscar Niemeyer, que é a inclusão da linha curva na estrutura do concreto armado, né? E só esse elemento já aproxima o Oscar Niemeyer de uma observação bastante precisa e bastante seletiva de todas as estruturas curvilíneas, né, que caracterizam a estética colonial luso-brasileira. Não à toa São Francisco de Assis, não à toa há muitos paralelos entre o gênio do Niemeyer e o gênio do Aleijadinho. O Niemeyer era autor do projeto da Igreja de São Francisco da Pampulha. O aparato arquitetônico e urbanístico da Pampulha está muito diretamente voltado a essas várias releituras geniais que o Oscar Niemeyer fez, não só da arquitetura, mas do todo o universo visual e patrimonial das minas coloniais. Que elementos a gente pode encontrar de barroco na arquitetura moderna brasileira, para além de uma certa mitologia? Eu acho que os sinais mais evidentes são a presença de uma sensualidade formal, né? O que a gente pode chamar também de hedonismo, um certo culto do prazer, que está ligado a formas curvas. Na Catedral de Brasília, há um jogo de transição espacial entre dentro e fora muito mais dramático. E ali, de fato, essa contradição entre o dentro e o fora se dá por essa relação. Você mergulha num túnel. Esse túnel te leva meio no escuro a entrar, de repente, naquele espaço, e aí há uma sensação que alude à tradição da construção católica, do sublime, né? E do mistério e da presença de um elemento divino que te assalta, e isso assalta os seus sentidos, e isso certamente também contém muito de uma leitura, ao falar de dramaticidade, uma leitura barroca. Eu prefiro uma igreja como essa, muitas vezes sem elementos, pessoalmente. Ela remete, para mim, à interioridade,
mais à interioridade, ao que está dentro de mim. Assim, é mais fácil orar, eu diria, numa igreja contemporânea, que é uma igreja despida desses elementos. E a gente poderia dizer que a Capela de São Francisco de Assis é um teatro de penitência e desengano o tempo inteiro, em que o fiel nessas 3 etapas da vida, ele é sempre levado a pensar a ideia de penitência, a ideia de desengano, como caminhos por uma elevação espiritual. Jamais a penitência e o desengano seriam fins em si, não há finalidade de simplesmente mortificar o corpo, penitenciar ou se desenganar. A ideia é de que isso conduz a uma elevação espiritual. Essas igrejas são, na verdade, um cenário. É preciso que a igreja não tenha espaços vazados, ela não tenha... Ela é um excesso. Elas são sufocantes porque, através desse sufocamento, supõe-se que o fiel vai adentrar mais nesse universo, que é um universo que é preciso que ele seja opressivo, porque ele precisa falar dessa morte que vai remeter à vida eterna.